Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rafaela Cionek, professora de Direito do Trabalho aqui do Aprova Concursos e juntos nós estamos dando início ao nosso curso intensivão para o exame de suficiência do CFC, do Conselho Federal de Contabilidade. Bom, na nossa prova do exame de suficiência é cobrado o direito do trabalho. Mas Rafaela, como que vem o direito do trabalho para nós? Se nós observarmos o conteúdo programático do nosso edital, a cada exame de suficiência, nós conseguimos perceber que ele é um tanto quanto reduzido. Mas esse reduzido não quer dizer que eu tenha pouca matéria de direito do trabalho para estudar. Por quê? O nosso conteúdo em direito do trabalho ele é reduzido, porém o nosso edital é muito genérico, permitindo aí ao nosso examinador cobrar diversas situações que não estão expressamente previstas no nosso edital, contudo subentendidas com os temas ali tratados. Feito então, considerando toda essa situação, como cai direito do trabalho no nosso exame de suficiência? Rafaela, o que eu posso esperar do direito do trabalho para esse exame? Bom, no exame de suficiência, nós estamos falando com contadores, aqueles que fizeram a faculdade de Ciências Contábeis e estão aí para realizar a prova do exame de suficiência. Ou seja, não são operadores do direito, assim como eu, formada em direito, advogada, inscrita na OAB, e tudo certinho. Ou seja, o conteúdo de direito do trabalho, ele não é tão aprofundado, tendo em vista que vocês não são operadores natos do direito. Desta forma, como cai direito do trabalho na nossa prova? Cai de forma sucinta, cai de forma direta. E se a gente passa a analisar as provas anteriores do exame de suficiência, desde que ele passou a ser realizado, nós conseguimos perceber sim um padrão de cobrança em direito do trabalho. As questões são diretas e mais ainda, os temas, as matérias de direito do trabalho se repetem a cada exame de suficiência. E é com base nestas perspectivas, nessas tabelas que a gente passa a montar o nosso curso de Direito do Trabalho, onde nós vamos ver aqui os principais temas que podem aparecer, sim, de Direito do Trabalho na sua prova. E um tema que é muito recorrente e que nós vamos dar início aqui na nossa primeira aula de Direito do Trabalho é relação de trabalho e relação de emprego. É um tema que, para quem é do direito, é muito claro verificar. Agora, para quem não é do direito, a gente precisa iniciar, olhar para ele e ver assim, tá, existe essa distinção realmente entre uma relação de trabalho, entre uma relação de emprego? Sim. Se sim, qual é? Qual é essa distinção? Por que eu tenho uma relação de emprego? Por que eu tenho uma relação de trabalho? Quais são os pressupostos? Quais são os requisitos? Tudo isso nós vamos ver então a partir de agora. Anotem aí então que nós vamos falar sobre relação de trabalho e relação de emprego. Quando eu olho para uma relação de trabalho, é comum você escutar no direito do trabalho que a relação de trabalho é o gênero que contempla como espécie a relação de emprego. Sim, Rafaela, eu já escutei. Exatamente. Mas o que quer dizer isso? A relação de trabalho, ela engloba todas as situações de trabalho. E dentro dela, eu tenho a relação de emprego. Ocorre que, para a pessoa constituir uma relação de emprego, para ser regida pelas normas e regras da CLT, ela precisa trabalhar com a presença de todos os requisitos caracterizadores dessa relação de emprego. Se eu tivesse que desenhar uma relação de trabalho e uma relação de emprego, meu desenho seria assim. Relação de trabalho seria aqui o nosso gênero. E aí, dentro da relação de trabalho, eu vou me deparar com a relação de emprego. Só que para eu constituir uma relação de emprego, o que acontece? Eu preciso apresentar todos os requisitos do artigo 3º da CLT. Eu preciso trabalhar com a presença de todos os requisitos do artigo 3º da CLT. Uma vez que eu deixo de apresentar os requisitos do artigo 3º, eu passo a constituir uma relação de trabalho e não uma relação de emprego. Mas quem tem uma relação de trabalho? Eu tenho
o trabalhador autônomo, eu tenho o trabalhador eventual, eu tenho o estagiário, eu tenho o voluntário. Todos esses aqui contemplam uma relação de trabalho e não uma relação de emprego, porque faltam para eles alguns dos requisitos da relação de emprego. Quando eu falo, então, dessa possibilidade de constituição da relação de emprego, eu preciso tomar cuidado com uma súmula e uma OJ do TST. Eu preciso tomar cuidado com a súmula 386 do TST e com a OJ 366 da SDI 1 do TST. O que fala a súmula 386 do TST? Ela fala a respeito do policial militar que presta serviços à empresa de segurança privada nas suas horas de folga, nos seus dias de folga da corporação da Polícia Militar. Olha só, vamos supor então que Manuel é um policial militar e Manuel está prestando os serviços a uma empresa de segurança privada nos seus dias de folga da corporação da Polícia Militar. Ocorre que essa empresa de segurança privada não efetuou o registro na sua carteira de trabalho ainda. E ele, então, ajuiza uma reclamatória trabalhista com pedido de reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com essa empresa de segurança privada. A Justiça do Trabalho, o juiz do trabalho, se verificar os pressupostos da relação de emprego, os requisitos dessa relação de emprego, ele vai declarar a existência do vínculo entre o policial militar e a empresa de segurança privada? Ah, não, Rafaela. Não vai, porque lá no Estatuto do Policial Militar é vedado que ele venha prestar serviços à empresa de segurança privada. Há, inclusive, sindicância, processo administrativo no qual ele é submetido. Pois bem, entendo e conheço, inclusive, que há essa proibição. Mas a Justiça do Trabalho, ela é competente para processar e julgar estatuto de servidor próprio? Ou a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as relações oriundas do trabalho? Ela é competente para processar e julgar a relação de trabalho. A Justiça do Trabalho não tem competência para processar e julgar estatuto de servidor próprio. Juiz do trabalho não sabe ver. Juiz do trabalho só sabe olhar para a relação de trabalho. Então, se o juiz verificar sim que este policial militar prestou serviços com pessoalidade, com habitualidade, com subordinação e onerosidade, ele vai sim declarar a existência do vínculo entre o policial e a empresa, independentemente da sanção ou dos procedimentos disciplinares a serem tomados pelo Estatuto do Policial Militar, porque isso não é da competência da Justiça do Trabalho. Olha lá a súmula 386 do TST. Preenchidos os requisitos do artigo 3º da CLT, é legítimo o reconhecimento de relação de emprego entre policial militar e empresa privada, independentemente do eventual cabimento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto do Policial Militar. Preenchidos os requisitos, então, o que faz o juiz do trabalho? Declara a existência do vínculo de emprego. Rafaela, eu vou declarar a existência? Sim! Essa é a competência da Justiça do Trabalho. O juiz do trabalho, ele não sabe olhar para estatuto de servidor próprio, seja do policial militar ou seja de qualquer outro servidor. Isso não é da competência da Justiça do Trabalho. O juiz finge que ele nem sabe que existe. E ele não pode olhar para isso, ele não tem competência. A competência da Justiça do Trabalho é definida lá no artigo 114 da Constituição Federal. E lá está expresso: a Justiça do Trabalho compete discutir as ações oriundas da relação de trabalho. Ok? Mas além da súmula 386, eu tenho que lembrar da OJ 366 da SDI 1 do TST. A OJ 366 da SDI 1 do TST trata a respeito do estagiário. O estagiário, que é regido por uma lei 11.788 de 2008, e a lei do estágio traz uma série de situações. Entre elas,
Aqui não há o reconhecimento do vínculo de emprego do estagiário com a empresa na qual ele está prestando os serviços, na qual ele está realizando o contrato de estágio, salvo se houver o desvirtuamento do contrato de estágio. Então, olha só, o contrato de estágio, de acordo com a lei de estágio, não gera o vínculo de emprego diretamente com a empresa na qual ele está trabalhando. Porque a natureza é diferente do estágio, tem fim educacional, educativo o estágio. Só vai haver o reconhecimento do vínculo de emprego quando houver o desvirtuamento do contrato de estágio. Aí, o estagiário pode pleitear o reconhecimento do vínculo de emprego. Por exemplo, fui contratada como estagiária em determinado escritório de advocacia durante a minha faculdade. Mas, na verdade, eu estava trabalhando como advogada, como se fosse advogada. Eu não tinha uma finalidade educativa ali naquele meu trabalho. Houve o desvirtuamento? Sim. Nesse caso, eu poderia ajuizar uma reclamatória requerendo o vínculo aqui? Poderia. Ocorre que, mesmo se você verificar a situação de desvirtuamento do contrato de estágio perante a administração pública, direta ou indireta, não há como reconhecer o vínculo de emprego. Então, olha só, o contrato de estágio, ele permite o reconhecimento, desde que essa empresa tomadora dos serviços do contrato do estagiário seja uma empresa do setor privado. Quando a tomadora for a administração pública direta ou indireta, você tem como reconhecer o vínculo entre o estagiário e a administração pública? Não, você não tem como reconhecer o vínculo. Não tem como reconhecer o vínculo de emprego, por quê? Porque para ingresso nos quadros da administração pública, você precisa respeitar um dispositivo constitucional. Você precisa respeitar o artigo 37, inciso 2º, que demanda que para integrar os quadros da administração pública é necessária a prévia aprovação em concurso público. Como você vai ingressar nos quadros da administração pública violando o dispositivo constitucional sem prévia aprovação no concurso público, tão somente porque houve o desvirtuamento do contrato de estágio? Não faz sentido. Desta forma, então, perante a administração pública, ainda que ocorra o desvio de finalidade, não é possível o reconhecimento do vínculo de emprego. Nessa situação aqui, quando o estagiário ajuizar reclamatória trabalhista, ainda assim, ele terá direito tão somente às parcelas da súmula 363 do TST, se forem requeridas. Quais são as parcelas da súmula 363? O que é a súmula 363? A súmula 363 do TST trata a respeito das verbas devidas quando o contrato de trabalho for nulo. Quando há uma nulidade no contrato de trabalho, o empregado passa a ter direito a tão somente saldo de salário e aos depósitos relativos do FGTS. Rafaela, mas o que é saldo de salário? Pessoal, saldo de salário são dias trabalhados. Cuidado com o seu examinador aqui. Saldo de salário não são consideradas férias vencidas. Férias vencidas são férias vencidas. Saldo de salário é dia trabalhado. Ele tem direito às férias vencidas? Não. Ele só vai ter direito a teor da súmula 363, a saldo de salário e os depósitos relativos do FGTS. Olha lá a OJ 366. Ainda que desvirtuada a finalidade do contrato de estágio, celebrado na vigência da Constituição Federal de 1988, é inviável o reconhecimento do vínculo empregatício com o ente da administração pública, direta ou indireta, por força do artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, bem como o deferimento de indenização pecuniária, exceto em relação às parcelas previstas na súmula 363 do TST, se requeridas. Ok, então, pessoal? Feitas as considerações principais e a distinção entre relação de trabalho e relação de emprego, vamos passar a analisar os requisitos desta relação de emprego.
O que eu preciso apresentar para ser considerado como empregado, para ser regido e protegido pela CLT? Artigo 3º da CLT apresenta para nós esses requisitos. Para ser empregado, eu preciso trabalhar com pessoalidade, com habitualidade, com onerosidade e com subordinação. A ausência de qualquer um desses requisitos faz com que eu deixe de constituir a relação de emprego e passe a ter uma relação de trabalho. Perfeito. Mas o que é prestar serviços com pessoalidade? O que é trabalhar com a pessoalidade? Pessoalidade demanda, em primeiro lugar, que o empregado é sempre pessoa física. Empregado ou empregado é sempre pessoa física. Empregado é sempre pessoa física. Há como constituir uma relação de emprego entre pessoas jurídicas? Não. O empregado é sempre pessoa física. E mais ainda, além de ser pessoa física, o empregado não pode se fazer substituir por outra pessoa. Esse é o requisito da pessoalidade. O empregado não pode se fazer substituir por outra pessoa. Aquele dia que você acordou não muito legal, não estou a fim de trabalhar hoje, posso mandar outra pessoa no meu lugar prestar os serviços? Não estou a fim de trabalhar. Não. Você foi contratado, você tem que estar lá. Queira você ou não, esteja você bem ou não, porque você não pode se fazer substituir por outra pessoa. Além do requisito da pessoalidade, então, eu tenho o requisito da habitualidade ou não eventualidade. O requisito da habitualidade ou da não eventualidade demanda para nós que há de se ter dentro da relação de emprego uma certa regularidade na prestação de serviços. Ou seja, eu tenho que comparecer na empresa com uma certa frequência, com uma certa regularidade. Rafaela, como que eu vou constituir a habitualidade dentro da relação de emprego? 1 dia na semana, 2 dias na semana, 3 dias na semana? Calma. A habitualidade dentro da relação de emprego, ela vem para nós, principalmente numa prova, de forma clara, de forma robusta, evidente e aos nossos olhos. O nosso examinador não vai cobrar uma questão básica de direito do trabalho, passível de recurso, passível de anulação. Por isso que a habitualidade, ela vai ser apresentada para nós na hora da prova de uma forma clara. O empregado trabalhava 3 vezes na semana há 2 anos, das 7 às 17 da tarde. E aí, tenho habitualidade? Tenho habitualidade. Você consegue verificar a jornada de trabalho, você consegue verificar a regularidade na prestação de serviços. Além da pessoalidade, da habitualidade, eu tenho a onerosidade. A onerosidade demanda que a relação de emprego é uma relação de custo, é uma relação onerosa, é uma relação que me custa. Por quê? Em razão do meu trabalho prestado, eu espero o quê? Eu espero uma contraprestação, eu espero o pagamento do meu salário. A relação, então, é uma relação onerosa. E, por fim, a relação de emprego tem subordinação. Mas qual é a ideia da subordinação aqui? Eu tenho 3 teorias que tentam explicar a subordinação dentro da relação de emprego. Eu tenho a teoria da subordinação técnica, econômica ou jurídica. Pela subordinação técnica, o empregado seria considerado como tal se ele possuir, e seria subordinado, na verdade, ao seu empregador, se ele possuísse um conhecimento técnico inferior que o seu empregador. Então, para ser empregado,
Eu não posso ter um conhecimento técnico superior que o meu empregador. Só assim, então, eu seria subordinado ao meu empregador. Eu sou subordinado em razão do meu conhecimento técnico. Isso quer dizer que o meu conhecimento técnico acerca daquele tema é inferior. Vocês acham que procedem a ideia, a teoria da subordinação técnica? Em outras palavras, por essa teoria, o empregado sempre seria burro, 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 sua porta, que não sabe nada. Imagina você dentro da empresa. Precisa contratar um operador de máquinas para mexer naquele maquinário que você acabou de adquirir. Você vai contratar quem? Quem detenha de conhecimento técnico suficiente para realizar aquele serviço. Você, empregador, sabe operar a máquina? Não, não sei nem ligar a máquina. Ok, então? Então a subordinação técnica, ela cai por terra. Mas aí eu tenho a subordinação econômica. Pela teoria da subordinação econômica, o empregado seria subordinado ao seu empregador em razão do seu capital, do seu poder econômico. Em outras palavras, o empregado seria subordinado ao empregador por ser pobre, 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 de marré, marré, marré. Então, eu, para ser subordinada, não posso apresentar um capital econômico superior que o meu empregador. Vocês acham que procede essa teoria? Também não dá. E aí, por fim, eu tenho a teoria da subordinação jurídica, que demanda que o empregado é submetido ao empregador não em razão do seu conhecimento técnico, não em razão da sua situação econômica, mas sim em relação a ordens emanadas por este empregador. É essa subordinação, então, que existe dentro da relação de emprego. Eu sou subordinada ao meu empregador? Sim, mas de qual ordem? De uma subordinação jurídica. Eu sou subordinada aos comandos, aos mandos do meu empregador. Então, de acordo com a doutrina majoritária, a teoria da subordinação econômica e técnica não conseguem explicar a subordinação existente dentro da relação de emprego. Eu vou me valer de quem? Vou me valer da subordinação jurídica. Tá, Rafaela. Então, os requisitos para constituir a relação de emprego são pessoalidade, habitualidade, onerosidade e subordinação. Sim, estes que estão presentes no artigo 3º da CLT. Tá, mas a exclusividade e o local da prestação de serviços não são elementos essenciais para a caracterização da relação de emprego? Não, não são elementos essenciais. Ser exclusivo não é uma condição que me garante a relação de emprego. Exclusividade não é elemento essencial para constituir, para caracterizar a relação de emprego. Por quê? Porque eu posso trabalhar para mais de um empregador e ainda assim ser considerada como empregada. E o local da prestação de serviços? Para ser empregado, eu preciso sempre prestar serviços na sede da empresa? Não. Não, por quê? Artigo 6º da CLT. A CLT, o direito do trabalho, não faz distinção entre o trabalho prestado na sede da empresa, no domicílio do empregado ou à distância, desde que presentes os requisitos da relação de emprego. O direito do trabalho, ele não está preocupado onde o trabalho é prestado, mas sim se ele é prestado com pessoalidade, com habitualidade, com onerosidade e com subordinação. Se eu tenho todos os requisitos da relação de emprego, isso que faz, então, a constituição dessa relação, independentemente do local em que os serviços são prestados. Tá, mas Rafaela, num trabalho realizado no meu domicílio ou à distância, como haverá o controle? Como que eu vou identificar a subordinação dentro dessa relação de emprego? Bom, você vai identificar a subordinação dentro dessa relação a partir dos meios telemáticos e informatizados. Se o empregado à distância ou no seu domicílio é controlado através do e-mail, do telefone da empresa, do tablet, do aplicativo, por exemplo, o que acontece? Eu tenho aqui uma situação de controle e eu tenho uma subordinação
a partir dos meios telemáticos e informatizados. E aí, a CLT, então, se adequando a essa realidade de trabalho à distância ou no domicílio do empregado, estabeleceu que os meios telemáticos e informatizados equiparam-se aos meios pessoais de comando para os fins de reconhecimento da subordinação jurídica. Olha lá o artigo 6º da CLT. Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador e o realizado no domicílio do empregado ou à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Parágrafo único. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Então, eu vou ter a subordinação, sim, reconhecida através dos meios telemáticos e informatizados. Esses meios é como se eu estivesse diretamente vis-à-vis emanando ordens ao meu empregador, ao meu empregado, ok? Então, vistos os requisitos da relação de emprego, na ausência de um desses requisitos, o que eu tenho que lembrar? Que eu deixo de ter uma relação de emprego e passo a ter uma relação de trabalho. E quando eu falo de relação de trabalho, eu tenho que lembrar da súmula 386 do TST, que fala a respeito do policial militar, e da OJ 366 da SDI 1 do TST. Ok, pessoal? Para finalizar a nossa aula, vamos falar a respeito de trabalho proibido e trabalho lícito. Qual é a diferença do trabalho proibido e do trabalho ilícito? O trabalho ilícito é aquele proibido e vedado pela lei. Jogo do bicho, aborto criminoso, são todas essas situações repudiadas, proibidas por lei. Quando o contrato de trabalho é nulo, você tem possibilidade de reconhecer o vínculo de emprego? Não, não há possibilidade de reconhecimento do vínculo de emprego. OJ 199 da SDI 1. O apontador do jogo do bicho tem direito a ter o vínculo reconhecido? Não. Não por quê? Porque o objeto do contrato de trabalho é um objeto ilícito. Olha lá o trabalho ilícito. É o trabalho que afronta a lei penal, como o jogo do bicho, médico em clínica de aborto clandestina. Nessa situação, o contrato será declarado como nulo, sem possibilidade do vínculo de emprego e do pagamento das verbas rescisórias. Tanto é verdade que eu tenho que olhar para o OJ 199 da SDI 1, que estabelece que não é possível o reconhecimento do vínculo de emprego do apontador do jogo do bicho. Eu não tenho como reconhecer esse vínculo aqui. Por quê? Porque o objeto é ilícito. Já o trabalho proibido, ele gera, sim, reflexos trabalhistas. Ele é vedado, mas ainda assim, se exercido pelo empregado, pelo trabalhador, ele vai gerar reflexos na seara trabalhista. Olha lá o trabalho proibido. É aquele exercido em condições que agridem a saúde e segurança do trabalhador, que não observam as normas proibidas. Embora o trabalho seja proibido, ele irá gerar reflexos na esfera trabalhista, como o caso do policial militar da súmula 386. Lembra do policial militar? Ele presta, sim, serviços à empresa de segurança privada. Ele pode? Não, o trabalho é proibido. Mas uma vez que ele venha a trabalhar nessa condição, ele tem direito, sim, das situações, dos deveres trabalhistas que são lhe assegurados nessa condição. Ok, pessoal? Com isso, então, finalizamos a nossa aula de relação de trabalho e relação de emprego. Espero vocês numa próxima aula de Direito do Trabalho. Até mais!